vamos analisar também a situação desse setor em específico. O Brasil hoje produz, a partir de uma mina localizada na Bahia, em Caetité, 400 toneladas de urânio por ano. A mina, o projeto Santa Quitéria aqui, de Itatiaia, produzirá 1.500 toneladas de urânio por ano. Então é uma preparação que o país faz, tanto para a entrada de Angra 3, a entrada em funcionamento de Angra 3, como das outras usinas nucleares que o governo federal planeja implantar, também no Nordeste do Brasil, né? E isso é uma coisa importante. Você vê hoje, do ponto de vista mundial, você tem Estados Unidos, Japão e França como sendo os 3 países que mais possuem usinas nucleares. Quando você olha as usinas nucleares que estão em construção no mundo, das 25, você tem 8 na Índia, você tem 4 na Rússia e 4 na China. Coincidentemente ou não, Alcântara, os BRICS aí, só o Brasil que não está dentro com essa pujança toda. O Brasil tem Angra 3 em construção e planejando as outras. Isso é uma coisa bastante interessante na minha ótica, até porque é um assunto que a gente deve discutir mais, porque uma usina nuclear funcionando durante 40 anos, produzindo 1 gigawatt de energia, ela gera um resíduo equivalente a uma piscina de 20 metros de comprimento por 10 de largura e 5 metros de profundidade. E é bem polêmico, né? Quando se discute questão ambiental e outras questões, mas se você pensa que a energia eólica ainda tem um impacto ambiental e que as pessoas, para conseguir uma licença ambiental, têm muita dificuldade em relação a esse projeto, imagina uma questão de uma exploração de energia nuclear. É um assunto bom para ser conversado. Doutor Alcântara, como é que o senhor vê essa questão? Olha, você falou o custo do desenvolvimento, né? Primeiro eu queria diferenciar crescimento de desenvolvimento. Crescer é fácil, se desenvolver é um problema de geração, porque você pode crescer e não se desenvolver na mesma velocidade. E beneficiar a população que está lá no local. O desenvolvimento, né, pressupõe um tempo, uma mudança de mentalidade, e acontece de geração em geração, certo? No caso do Ceará específico, você falou bem, quando falou que os empreendimentos estão sendo convergentes para Caucaia, para Fortaleza, para a região metropolitana. É verdade. Até mesmo porque a infraestrutura do porto está posta e foi um custo do povo do Ceará, foi um investimento do povo do Ceará para isso. Mas nós temos outras maneiras de atrair também o desenvolvimento para o interior do Ceará, seja através do setor mineral, como bem o Eduardo mencionou aí, Itatiaia, que é também um presente de Deus para o cearense, através da indústria leve de calçado. Você vê hoje, você tem fábrica de calçado em quase todo o Ceará, você tem Sobral, você tem Crato, você tem Iguatu. E essa indústria leve de calçado emprega gente, como a indústria de confecção, e você pode criar esses polos, né, no interior do estado do Ceará. Mas evidentemente que ninguém pode deixar de enxergar que o industrial que vem para cá vem para ganhar dinheiro. E se você colocar uma fábrica que precisa da infraestrutura do porto a 500 quilômetros, a 400 quilômetros, é evidente que você vai inviabilizar esse negócio. Mas não vai ficar uma área com uma grande concentração industrial, realmente o polo industrial vai ser o PECEM, o grande polo industrial do Ceará. Mas desenvolvimento não é só o setor industrial. Desenvolvimento econômico, você tem o setor comercial, você tem o setor de serviço, você tem o setor de tecnologia, certo? O setor industrial é extremamente importante, mas ele não é um grande empregador. O grande empregador vai ser o setor de serviço. Nós vamos criar, talvez ali no Porto do Pecém, uns 150 mil empregos diretos, queira Deus que eu esteja falando a verdade, mas nós somos 8 milhões de cearenses. Nós precisamos contemplar o nosso irmão de Tauá, o nosso irmão de Vajota, de Pacujá, de Cariré. São cidades que estão no interior e que precisam ser contempladas nesse processo de desenvolvimento. Porque senão não é desenvolvimento, é só crescimento. Mas a tendência não é todo mundo querer ficar concentrado na mesma área? Mas aí basta o governo ter que ter uma política de desconcentração. Por isso, se você perguntar ao Eduardo, ele vai responder que o governo tem critério de incentivo fiscal para quem fica mais longe de Fortaleza, né? Antigamente era difícil investir até em Caucaia, porque não tinha infraestrutura. Essa infraestrutura que foi feita agora está permitindo isso, mas nós precisamos interiorizar o processo de desenvolvimento. Agora, não pode ser sem ação. Se não houver mercado, se não houver as condições mínimas de infraestrutura, nós não vamos conseguir ninguém para investir lá. E temos que buscar as vantagens comparativas do lugar, né, de Sobral, da região do Crato, de Juazeiro, dos Inhamuns. Quais são as vantagens comparativas? Por exemplo, Itatiaia, que fica em Santa Quitéria, é um polo mineral? Pode ser um polo mineral. Quais as vantagens comparativas? Aí a ADES vai vender no mercado nacional e internacional, os empreendedores, essa possibilidade
né, essa vantagem comparativa do nosso Estado para que investidores venham aqui, né, criar emprego, gerar imposto e, ao mesmo tempo, gerar riqueza. Eu falo isso por conta das empresas âncoras, né? Nós teremos a ZPE, que vai ter benefícios para aquela área. Nós teremos duas grandes âncoras, que seria refinaria e siderúrgica, se realmente elas saírem do papel, virarem projetos concretos para o Estado, vão atrair realmente polos siderúrgicos, empresas menores, que devem ficar próximo, né, essas localidades. O que é que o governo pensa em fazer, então? Eu sei que tem as câmaras setoriais, que já faz parte desse processo, se pensar. Isso. Veja só para ilustrar. Só a Companhia Siderúrgica do PECEM, ela trará para o PIB do Estado inteiro um incremento de 12%. Ou seja, mexe a economia efetivamente como um todo. E o critério de pontuação que o Alcântara muito bem mencionou, né, a partir da política de FDI, que é coordenado pelos dois líderes da área de desenvolvimento do governo, que é o presidente da ADES, Antônio Bauman, e o presidente do Conselho, Ivan Bezerra, esses critérios eles levam à nossa política setorial, que você mencionou. Hoje, no âmbito da ADES e do SED, nós temos 10 câmaras setoriais em atuação. Ou seja, reúne-se toda a cadeia produtiva, tá certo, daquele setor para discutir quais são os aspectos que devem ser efetivamente trabalhados para a melhoria e trazer o melhor resultado no mais curto espaço de tempo possível. Eu vou dar, Neila, para você 2 exemplos de 2 setores que a gente tem trabalhado e que o governador Cid Gomes recentemente tomou 2 decisões importantes. Uma, por exemplo, no setor de rochas ornamentais. Em âmbito nacional, nós temos o Espírito Santo como sendo um grande imã nacional. E, efetivamente, nós estamos com uma meta de fazer do Ceará o segundo polo do setor no país. Então, hoje, quando os blocos são minerados no estado do Ceará, são extraídos, e vem um comprador de fora fazer a aquisição de um determinado bloco, ele tem que sair em todo o estado onde está sendo minerado, e nós temos rochas em todo o estado do Ceará e de boa qualidade, para poder adquirir o seu bloco. Então, o governador Cid Gomes ordenou a construção no município de Caucaia, e aí foi uma definição depois com o setor, o município de Caucaia, o governador ordenou a construção do centro, que é o Centro de Comercialização de Blocos e Serviços. Então, nós vamos ali levar todos os blocos que são minerados no estado do Ceará, todos devidamente caracterizados, e um comprador, quando chegar no aeroporto, ele vai ali escolher efetivamente a pedra que lhe interessa. Ao redor nós teremos serrarias, ele já contrata ali a serraria, faz a laminação e já manda a sua chapa via por do PECEM, tá certo? E recebe aonde ele efetivamente quiser. E outra área, a área, por exemplo, de fármacos. O governador agora assinou um decreto de utilidade pública de uma área de 50 hectares no município do Eusébio, aonde será instalada uma unidade de desenvolvimento da Fiocruz, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, né, que é um grande orgulho nacional. E ao redor dessa unidade da Fiocruz, nós instalaremos indústrias formando um primeiro polo, efetivamente, farmacoquímico do estado do Ceará. Então, nós estamos tendo cuidados setoriais, tá certo? E efetivamente uma política de desenvolvimento específica para cada setor. Mas vocês estão trabalhando, por exemplo, as vocações? Doutor Alcântara, por exemplo, já... Sim, veja bem, o Ceará tem algumas vantagens comparativas. Por exemplo, o setor de calçados, o Ceará tem uma vantagem comparativa em relação aos outros estados pela aproximação do maior mercado do mundo, que é o mercado americano. E hoje já existe um polo consolidado. O que nós temos é que cuidar o desenvolvimento desse polo. Nós temos aqui o setor têxtil também. Tivemos, numa época, abundância de matéria-prima, hoje nós temos dificuldade, mas é um investimento da sociedade que nós temos que construir um novo modelo para não perder esse setor. Então, nós temos um setor, por exemplo, turístico. Nós temos uma vantagem comparativa imensa nessa área que nós podemos explorar internacionalmente e já estamos explorando, né? Nós temos o vento a nosso favor, temos que explorar o polo de energia eólica, temos o sol 365 dias, temos que explorar a energia solar. E assim, cabe nós conhecermos as nossas vantagens comparativas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, para que assim nós podemos explorar nesses 2 vetores para dar uma melhor e uma maior dimensão ao desenvolvimento econômico-social. O desenvolvimento industrial é apenas uma peça do desenvolvimento econômico-social. O nosso objetivo maior é o homem. Claro. E quando eu falo vocações, eu estou falando vocações assim, de traçar um perfil do que se quer para o Estado daqui a alguns anos. Porque como são várias frentes de atuação, por exemplo, uma área que ficará sendo
basicamente com siderúrgica, refinaria, então ela não deve ser mais destinada ao turismo, por exemplo. Ela deve ter um perfil diferente do período anterior. Embora ela tenha praia, ela vai ser uma área industrial. Então, assim, está sendo desenhado mais ou menos, aliás, mais ou menos não, está sendo desenhado o que se quer para o Estado, para essas regiões? Nós temos 473 quilômetros de praia. Vai pegar ali 3 quilômetros, né, Eduardo? Então nós temos uma quantidade de praia maior. E ali a gente tem que ver que é um dos maiores e melhores da América, portos offshore da América Latina. Só para você ter uma ideia, Alcântara, eu tive a alegria de acompanhar o governador Cid Gomes numa visita que ele fez à Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é hoje a maior usina siderúrgica em construção no Brasil, na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Lá, esse empreendimento, que é da Vale, junto com o ThyssenKrupp, eles tiveram que construir um porto privado. 800 milhões de reais gastos na construção do porto. Aqui o porto está à disposição, é investimento do povo do Ceará. Né? Então efetivamente são diferenciais. Então aquela região ali no entorno do PECEM, tanto que já existe, o governador desde 2007 assinou um decreto de utilidade pública de uma área de 330 hectares ao redor do porto, 330 quilômetros quadrados ao redor do porto do PECEM. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, esses 330 quilômetros quadrados equivale aproximadamente ao município de Fortaleza. Ou seja, essa área destinada, tá certo, efetivamente à implantação dos projetos, mas também contemplando as outras nuances. Porque não faz sentido a gente não pensar em moradia para as pessoas que lá estão. E isso é uma preocupação, tá certo? Até porque em Recife se formaram bolsões de pobreza em torno das obras então, da refinaria. Tudo isso está sendo pensado, tá certo, pelo governo. Tem que ter sistema de transporte, lazer, moradia. Isso tudo tem que ser contemplado lá. E assim está sendo. Ok, então espero que esses projetos realmente vinguem, né, que não fique só no sonho, que a gente consiga realmente desatar esses nós. Queria agradecer a vocês dois pela participação no programa.